O Ibovespa caiu de novo. Parece que está numa queda livre e por conta disso eu preciso ter uma conversa séria com você. Eu tenho um conselho muito importante para você nesse momento. Então vem comigo. E olha, algo que provavelmente você já sabe é que o Ibovespa, nosso principal indicador de desempenho médio das nossas ações, vem caindo quase que sucessivamente, quase que em todos os pregões vem caindo um pouquinho. Chegamos agora ao patamar de 120 mil pontos, em dezembro chegamos acima dos 130 mil pontos e essa queda vem acontecendo de forma lenta, mas ela vem acontecendo e agora teve um acumulado importante, fazendo com que a nossa bolsa de valores seja a pior do mundo em termos de desempenho, porque foi uma das únicas que se desvalorizou tanto assim. E aí o pessoal já começa a ficar desesperado, vender bolsa, ir para o CDI, vender tudo que tem na bolsa brasileira e migrar para cripto, por exemplo. Então já começou todo esse discurso. Por isso, nesse momento de pânico, você precisa ter muita calma. E eu vou te explicar o que está acontecendo e por que você deve ter um comportamento contrário a essa manada. Primeiro ponto, sim, estamos tendo uma queda agressiva. Esse índice aqui, o MSCI Brasil, que é um ETF lá fora, que acaba medindo o desempenho da bolsa brasileira, teve mais uma queda de 3%. Essa queda aqui, deixa eu te explicar, foi por conta de dados de emprego nos Estados Unidos. A gente está vendo que os Estados Unidos, quando eles estão publicando seus dados de emprego, geração de emprego, eles estão vindo positivos. Está havendo uma geração de emprego acima do que se esperava. E aí você poderia se perguntar, ué, mas isso aí não era para ser algo bom? Tá vindo mais emprego, por que o mercado tá tão louco assim? É porque quando você gera muito emprego, você gera muita renda gera pessoas consumindo e um excesso de consumo pode gerar inflação no curto prazo, ok? Então, isso gera uma expectativa nas pessoas, o mercado é feito de pessoas, de que o juro norte-americano nos Estados Unidos está bem alto, a gente sabe disso, o maior juro dos últimos 20 anos. Mas como que o Banco Central americano vai abaixar esse juro se estamos com uma expectativa de inflação de não cair tanto no curto prazo por conta de uma geração de emprego acima do esperado? Entendeu a lógica? Aí por que a bolsa cai? Porque a nossa bolsa basicamente segue a bolsa americana ou a expectativa do juro americano. Então, se o pessoal está falando o juro americano vai cair, então a nossa bolsa cai porque o pessoal começa a tirar dinheiro das ações e migrar de novo para a renda fixa. E que renda fixa é essa? A renda fixa tanto do título público brasileiro, o Tesouro Direto, porque está pagando bem hoje, quanto principalmente a renda fixa do Tesouro Direto, que são as Treasuries americanas, lá nos Estados Unidos, que está pagando muito e tem um risco baixíssimo. O pessoal não tem medo de calote quando a gente está falando de tesouro americano. Tanto isso é verdade que o próprio Stuhlberger vendeu a parte que ele tinha aqui em IPCA+, no Brasil, e comprou tudo, pegou essa parte que estava aqui no Brasil, comprou tudo de título público americano, dívida americana. Por quê? Porque ainda está alto, ainda não tem uma perspectiva de cair o juro tão rapidamente. Isso faz todo esse movimento aí da nossa bolsa ficar caindo. Ok, entendeu os motivos? Tem outros motivos, já fiz outros vídeos sobre isso, mas o ponto é, qual é o seu comportamento nesse momento? E eu vou pegar aqui exemplos de duas ações, Banco do Brasil e Sanepar. Peguei aleatoriamente, só para você entender o que eu quero dizer. Aqui está o gráfico do Banco do Brasil. Vamos pegar aqui um histórico longo de 10 anos. Vou trocar para a cotação padrão, porque cotação ajustada é uma cotação que considera o ajuste dos dividendos, aquele ajuste da DataX, por exemplo. Aqui não, cotação padrão. O que acontece? Vamos lá. O que é melhor para você que quer ter um dividend yield maior, dividend yield on cost, e um retorno esperado maior no longo prazo? Comprar aqui em cima ou comprar aqui embaixo? Parece óbvio, né? Comprar aqui embaixo, comprar aqui em cima? A resposta é bem óbvia. Quanto mais baixo você paga pelo preço de uma ação, maior será o seu retorno. Então, o que eu quero dizer? O seu risco, ele aumenta ou ele cai quando as ações despencam? Agora, no caso Ibovespa caindo, muitas ações caindo. A queda dessas ações está aumentando o seu risco ou está diminuindo? Só mais um exemplo, Sanepar, como eu falei, cotação padrão. O que é melhor, comprar Sanepar aqui nesse fundo, quando caiu, aqui nesse fundo quando caiu, ou aqui, no meio do caminho de uma subida? Parece óbvio, só que na prática, não é fácil assim de executar. Por quê? Porque a gente tem um viés cognitivo de achar, de sentir melhor
de comprar as coisas quando estão subindo. Parece loucura, mas é assim que funciona. A gente acaba se sentindo mais confortável de comprar algo que está subindo. Dá uma sensação assim, se eu tô comprando agora que está subindo, eu vou ganhar cada vez mais dinheiro e sem sofrer com queda nos meus ativos. Essa é a percepção natural que você vai sentir. Só que sabendo disso, você tem que lutar contra, ir contra o fluxo. O que está acontecendo agora? O pessoal está tirando dinheiro do Brasil. Você vai seguir o mesmo movimento? Na loucura, no medo? Sendo que você racionalmente sabe que esses momentos de baixa são melhores para aumentar o seu retorno esperado no longo prazo? Mesma coisa no Ibovespa. Peguei aqui os últimos 10 anos. O que foi melhor? A gente aportar nesses fundos aqui, essa queda aqui do coronavírus, não foram oportunidades? E vale ressaltar o seguinte, quem pegou o Brasil antes de 2016, quando ele vinha caindo devagarzinho ano após ano, foi um momento muito difícil, mas essa pessoa acumulou ações a preços tão baixos que essa pessoa ficou rica de forma invisível, um enriquecimento invisível, ela não percebeu, porque ela foi acumulando tantas ações a um preço tão baixinho, que quando chegou um mercado de alta, ela percebeu que ela tinha enriquecido com ações. Porque ela teve essa paciência, essa disciplina de comprar nesses momentos de baixa e indo contra o fluxo e as notícias negativas. E aí eu gosto de lembrar aqui o que o Henrique Breda citou no livro do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor, onde ele escreveu o prefácio na versão em português, e ele disse, olha, ainda bem que eu ouvi o Howard Marks a respeito dos ciclos de mercado, de saber que nada sobe até o infinito e além, e nada cai também até o fundo. Raramente alguma coisa vai cair a zero. Poucas coisas vão a zero. Sabendo disso, ele falou, por mais que aquele cenário estava muito pessimista lá no Brasil em 2015, eu ouvi o Howard Marks e comprei muito bolsa naquele momento e acabei surfando, fiquei famoso e tudo mais. É a mesma situação. Começa uma série de notícias negativas, mas você sabe que esses momentos que te dão oportunidade de enriquecimento invisível, aumentar o seu dividend yield on cost, são esses momentos. E aí eu preciso lembrar a você o seguinte, o mercado é feito de ciclos. O ciclo agora sim é desfavorável, mas não para compras, principalmente para você que é investidor de longo prazo, que quer montar uma carteira previdenciária, quer se aposentar com ações, fundos imobiliários, que seja. E aí, por mais que a nossa Selic venha não cair mais tanto, agora está em 10,5%, deve fechar a 10% nesse ano, eu quero te dizer o seguinte, lembrando da questão dos ciclos de mercado. Esse aqui é o gráfico do juro nos Estados Unidos. Olha bem para esse gráfico. Hoje o juro está aqui nesse topo, 5,5% ao ano. Enquanto esse juro ficar muito alto, o Brasil não pode baixar o juro, porque o juro do Brasil ele precisa ser maior, bem maior que o juro dos Estados Unidos, senão ele não consegue atrair capital para financiar a máquina pública, porque o Estado brasileiro depende muito de captação de grana dos poupadores, dos investidores, por meio dos títulos públicos, lá no Tesouro Direto, por exemplo. Então não posso baixar muito o juros, senão ninguém vai querer emprestar para o Brasil. Vou colocar toda a grana lá nos Estados Unidos. Isso já está acontecendo, então não dá para baixar muito a Selic enquanto o juro americano não cai. E a gente viu que a expectativa do mercado é de que esse juro não caia tão cedo, porque ainda a inflação lá nos Estados Unidos está longe da meta, ainda mais com esses dados de emprego favoráveis. Olha só, você vai fazendo todos esses links agora aqui no canal, então já se inscreve, ativa o sininho, já clica no botão de gostei, porque aqui é informações de qualidade, você sabe disso. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, tá, esse é um momento que fica muito difícil de ver uma luz no fim do túnel. Mas, lembrando dos ciclos, que as coisas se movimentam em ciclos, principalmente na economia, no mercado financeiro, você entende que em algum momento o juro norte-americano vai ter que cair? Olha esse histórico. Sempre que a gente esteve em topos no juro norte-americano, ele caiu. E olha o tempo que ele ficou em um juro bem baixo, de 0,25 até 0,25 em 2022. Você consegue perceber que esse aqui é um período de mais de 10 anos, quase 12 anos? Então o ciclo de juros baixos, atualmente, costumam ser mais longos. E é assim que vai funcionar, não porque os Estados Unidos são bonzinhos, nada disso. O político, ele precisa que o juro fique baixo para que a imagem dele fique boa, porque um juro baixo estimula a economia, faz o dinheiro ficar mais barato, estimula o empreendedorismo, investimento em renda variável e tudo mais que você já sabe. Então isso vai ter que acontecer em algum momento. Então você precisa se antecipar esses ciclos. E são nesses momentos de pessimismo que você se antecipa, mas tendo um comportamento contra fluxo, contra a manada, contra o seu psicológico que quer te colocar numa armadilha. Então é isso que eu estou dizendo aqui para você. Aproveite essas oportunidades de enriquecimento invisível, saiba desse ciclo, a gente sabe que em algum momento esse juro vai cair, é provável que no ano que vem, e aí você já vai se antecipando, já vai comprando agora, e é assim que você vai garantindo no curto prazo uma rentabilidade esperada muito maior. E aí eu só quero te trazer mais um ponto aqui importantíssimo. Eu quero que você pare de confundir risco com volatilidade, por mais que
No mercado, a gente tem isso de que o risco é igual à volatilidade, ou seja, a oscilação de preços. Eu prefiro a definição do Charlie Munger e do Warren Buffett, no sentido de que o risco não é igual à volatilidade. O risco é incerteza, ele é perda de capital permanente. Então, quando uma empresa vem à falência, você perdeu todo o seu dinheiro. Então isso é risco. Ou quando o lucro da empresa começa a cair e ela começa a dar prejuízo, isso é risco. Ou quando, e aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês, ocorre a redução, a queda do lucro esperado em uma ação, do retorno esperado em uma ação. Como assim, Luan? Veja, o retorno que você vai ter em uma empresa depende do quê? Depende do preço que você paga por ela. Porque se você pagar caro demais por uma empresa, você terá comprado uma boa empresa eventualmente, mas não será um bom investimento porque você pagou caro demais. Agora, se você comprar no preço interessante, num preço razoável, que é isso que defende o Charlie Munger e o Warren Buffett, você tem um retorno esperado maior. E aí, quando que o seu retorno é reduzido? Que é o risco para o Charlie Munger. Quando que o seu retorno é reduzido? Quando você paga cada vez mais caro. Então, de novo, voltando aqui no Ibovespa, o que acontece? Quando ocorreu essa queda aqui, o meu risco aumentou ou diminuiu, segundo o Charlie Munger? Ele diminuiu por quê? Porque eu tive a oportunidade de comprar aqui embaixo, logo meu retorno esperado é maior. Quando eu compro aqui em cima, meu retorno esperado é menor, porque tá lá no topo, já subiu. Mesma coisa, Banco do Brasil, aqui em cima o retorno esperado é maior ou menor? Óbvio que menor do que aqui embaixo. Isso é óbvio. Portanto, entenda uma coisa, quanto mais barato você paga por um ativo, quanto mais você se beneficia da volatilidade, isso bem observa o Peter Lynch, mais você consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então entenda que a queda, a volatilidade é benéfica, porque ela faz você comprar no fundo ou algo próximo do fundo. E aí aumenta o seu retorno esperado. Sabe por que as ações caem muitas vezes? Simplesmente porque é para você ajustar um preço melhor para você comprar. O mercado faz isso com as ações. Lembra da fórmula do preço teto? Você coloca o dividendo por ação, divide por uma taxa. Quanto maior a taxa que você coloca, o que vai acontecer? Seu preço teto será menor. Então você abaixa o preço. Então olha a ideia aqui, o mercado está vendo um juro ainda alto, então ele coloca uma taxa de desconto maior. Então ele faz a ação cair. Só que você sabe que essa taxa vai cair em algum momento. Então você aproveitando esse momento de pessimismo, já que o mercado no curto prazo costuma exagerar tanto para cima quanto para baixo, você vai lá e sabe que fazendo isso você se beneficia e que agora o seu risco é menor porque você está pagando mais barato, pronto. Agora você tem um retorno potencial esperado maior. É isso que eu quero que você entenda e coloque na sua cabeça e vai trabalhando isso ao longo do tempo. Ninguém é robô, mas você vai trabalhando isso aos poucos. Só não faça a cagada de simplesmente zerar a bolsa, sair tudo para renda fixa e ter aquele comportamento maluco que o mercado quer que você tenha para você perder dinheiro. Afinal de contas, o mercado financeiro ele quer que você perca dinheiro. Por isso que você tem que ir contra esse comportamento. Mas aí, o que você está achando desse momento? É um momento de oportunidade mesmo? O que você tem feito agora? Já deixa aqui nos comentários e até uma sugestão de vídeo. E de novo, clica aqui embaixo no botão de gostei se isso aqui te ajudou de alguma forma e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!